Oi gente, eu sou o Roberto e bem-vindos ao vídeo da resenha de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil é o romance de estreia da escritora norte-americana Becky Chambers. Ele originalmente foi publicado por meio de financiamento coletivo e em 2016 tornou-se finalista do Arthur C. Clarke Award e do British Fantasy Award. Aqui no Brasil ele foi publicado pela Dark Side com tradução de Flora Pinheiro e o link para a compra deste livro você encontra no box de descrição do vídeo. Comprando por ele você ajuda o canal a crescer. Eu decidi ler este livro porque todos os booktubers que eu conheço falaram bem dele, falaram que era uma grande obra de space opera, que era uma ficção científica de personagens, então é óbvio que eu me interessei, apesar de eu ter ficado com um pouco de medo quando todo mundo fica falando de alguma coisa que é muito boa, eu tenho medo de não gostar. Mas o que eu posso falar de um livro que todo mundo já falou? Se você está aqui, acho que é porque você quer saber a minha opinião, então eu vou dar o meu melhor. Deixa eu avisar agora que este título é longo demais para eu ficar falando ele o tempo todo, tá? Então a partir de agora eu vou falar este livro e acabou. O Planeta Hostil. Então, do que se trata Pequeno Planeta Hostil? A história começa com uma moça chamada Rosemary Harper que nasceu e foi criada numa colônia em Marte, e ela está fugindo da sua vida antiga e acaba indo parar numa nave chamada Andarilha. A Andarilha ela constrói túneis espaciais para facilitar a navegação intergaláctica. É o que a autora e nós hoje em dia chamamos de buraco de minhoca. E a tripulação da Andarilha é muito interessante porque ela é composta de várias raças. Então, por exemplo, o capitão e a Rosemary e outros tripulantes são humanos, mas a piloto da nave ela é reptiliana e ela tem tipo uma coroa assim de penas, um negócio assim. Tem um médico que é um alienígena gênero fluido, tem uma inteligência artificial e por aí vai. Então a Andarilha é contratada para construir um túnel na órbita de um pequeno planeta hostil, cuja civilização, que é hostil, está para ser anexada nessa federação galáctica do universo do livro. Então a história é a respeito da longa viagem que eles fazem até aquele pequeno planeta hostil, e durante essa viagem os personagens passam por grandes transformações, aventuras, perigos, são atacados por piratas, aquelas coisas, né, de histórias de space opera, e nós também testemunhamos a formação de casais inusitados e grandes revelações a respeito de personagens que a gente achava que eram unidimensionais e por aí vai. Não há muito mais o que dizer a respeito da trama desse livro porque não há exatamente uma. Sim, há uma história complexa, elaborada e profunda sendo contada, mas ela não se traduz na forma de uma trama. A gente só acompanha a jornada dos personagens de um ponto A até um ponto B. Enfim. Então, o que falar deste livro? Posso começar dizendo que eu não gostei muito dele no começo, pelo menos até as primeiras 50 páginas. Eu acho que isso é natural, porque você está tendo toda a apresentação dos personagens, do contexto, do universo, então a narrativa é meio demorada, né? Ela é um pouco lenta, demora um pouco para engatar. Mas depois que ela engata, eu não consegui largar mais e essa acabou sendo uma das minhas leituras favoritas do ano passado. Na série Clássicos da Ficção Científica, que eu e a Gabi fazemos aqui no canal, eu falei para vocês de vários livros de sci-fi que eu descrevi como sendo romances de ideias e não necessariamente romances de histórias. Eu acho que são poucos os livros que pelo menos eu abordei no Clássicos da Ficção Científica que conseguem unir boas ideias a uma boa história com bons personagens. Meu livro favorito de ficção científica, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, faz isso muito bem e é por isso que ele é meu livro favorito. Isso já me rendeu várias críticas aqui no canal, principalmente quando eu critiquei algum livro que era muito importante ou emblemático porque eu não gostei da história. Por exemplo, o Neuromancer, do William Gibson. Era um livro com grandes ideias, ideias muito importantes, ideias que ajudaram a definir uma geração de leitores, uma geração de escritores, todo um movimento dentro da literatura de ficção científica. Mas eu achei ele um porre. Ele não é necessariamente ruim, porque eu acho que bom e ruim são categorias muito subjetivas para eu ficar falando aqui para vocês. Mas eu achei ele um saco, eu não consigo me lembrar de um personagem, uma passagem dele, nada. Alguns livros de ficção científica, apesar de serem muito interessantes, inventivos e inteligentes, não tinham algumas das coisas mais básicas que eu, pessoalmente, como leitor, procuro na hora que eu compro um livro, que é uma boa história com bons personagens. E é bom deixar claro que uma boa história não significa necessariamente uma trama elaborada. Às vezes as tramas mais simples dão as melhores histórias. E eu acho isso normal, cada leitor busca coisas diferentes de um determinado livro, ou busca determinados livros diferentes, busca coisas diferentes, e às vezes um livro não necessariamente corresponde às suas expectativas, e tudo bem. Em A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, a Becky Chambers não se preocupa
preocupe em ficar criando conceitos revolucionários para o universo da ficção científica. As melhores ideias dela aparecem quando ela se foca nos personagens e seus relacionamentos. Foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Ele conta uma boa história e tem bons personagens. Ponto, acabou. Mesmo assim, a Becky Chambers ela tem uma imaginação incrível, o universo dela é muito bem construído e ela tem um olhar muito aguçado para os personagens, os relacionamentos interpessoais e diálogos maravilhosos que eu acho que dão um verdadeiro charme desse livro. Tudo bem que eu acho que ela poderia ter trabalhado melhor algumas situações ou explorado mais algumas coisas, principalmente no final, mas é bom lembrar que esse também é um primeiro romance, é o primeiro romance de uma série e é uma história deliciosa de se ler, é uma história bonita, poética, otimista e humanista, apesar de alguns de seus personagens não serem humanos. E esse é outro ponto que eu gosto de salientar. Boa ficção científica não fala sobre tecnologia e não fala sobre o futuro, ele fala sobre o ser humano e sobre o presente. A Becky Chambers entendeu bem isso e seu romance de estreia, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, é um dos melhores livros que eu li ano passado. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, não se esqueçam de clicar no sininho para não perderem nossas notificações e comentem, digam o que vocês acharam do vídeo, se vocês já leram o livro, o que vocês acharam do livro, enfim, fiquem à vontade. Deixar alguns vídeos aqui para vocês assistirem e até a próxima. Tchau, tchau!